Dorival estava no estádio, viu o Wesley fazer mais uma grande partida. Acho que uma das pautas da data FIFA da próxima semana vai ser se o Wesley deve ou não ser titular. Esse é um ponto, hein? Porque para mim ele é o melhor lateral direito brasileiro em atividade. Só que ele vai pegar o time que joga até o momento o melhor futebol do Brasil e que tem com sobras o melhor elenco e mais opções no banco. É óbvio que o resultado aumentou a chance do Flamengo ser campeão. O fato é que o Fluminense, pelo menos na parte final do jogo, leva o jogo para o campo do Flamengo e o Flamengo defende melhor pressionando na frente do que perto da sua área. Meus amigos, e deu Flamengo nesse primeiro confronto entre Flamengo e Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O Mengão largou na frente e jogou, na minha opinião, melhor do que o Fluminense. O Fluminense teve alguns lampejos ali durante o jogo, mas no panorama geral, na minha opinião, o Flamengo foi melhor. Vamos aqui acompanhar os bastidores, né, as análises, os debates sobre esse jogo, esse Fla-Flu que aconteceu nesta quarta-feira no Maracanã. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse confronto Flamengo e Fluminense. Vitória do Mengão por 2-1. É isso mesmo, é uma leve vantagem apenas e tão somente. É bom lembrar só que o Felipe Luiz falou uma série de vitórias, né? A última derrota do Flamengo foi para o Fluminense. A única derrota do Flamengo. A única da gestão Felipe Luiz, 17 de outubro do ano passado. Não dá nem para lembrar. Só lembrou porque realmente foi o adversário que venceu aí naquele jogo. Mas hoje 2-1, leve vantagem, tá certo essa colocação, gente? Eu diria uma vantagem, vai. Tá. Não é leve, não é também que torna o Flamengo absoluto favorito ou com muito perto do título, mas é uma vantagem considerável ter vencido o primeiro jogo com o mando do adversário. Acho que foi um jogo, né, bastante equilibrado, os dois técnicos, né, aí a diferença, né, resumiram bem, acho que o que foi a partida, porque o primeiro tempo, depois dos 10 minutos, o Fluminense passa a ser melhor, mas também não é que crie chances tão claras, exceção feita aquela chance cara a cara do Arias ali, que impressionantemente, ele cria a chance, mas acaba perdendo o gol. É o melhor do jogo, inclusive. Acho que poderia ter empatado, né, o primeiro tempo, o empate refletiria melhor o que foi o primeiro tempo, mas no segundo, como o próprio Mano disse, o Flamengo volta melhor, né? Então o Flamengo vai melhor a maior parte do segundo tempo, chega a marcação do segundo gol, né, com a bola desviada, mas é bom lembrar, o Fábio pouco antes faz uma defesa absurda, né, numa outra bola desviada. Então, essa defesa é uma absurda. Nossa. E na segunda também, né? Quer dizer, o segundo gol acaba saindo também numa bola desviada e depois é o que o Felipe Luiz falou, o Fluminense vai com tudo para cima no finalzinho para tentar diminui e acho que é por isso que a gente chama de uma vantagem apenas, né? E não de de um título já absolutamente encaminhado, porque para mim 2-0 aí realmente ficaria muito, muito complicado para o Fluminense. Acho que o próprio jogo de hoje mostra que 2-1 não pode, de maneira alguma, ser considerado um resultado definitivo. Mas claro que o Flamengo tem vantagem. Sim. O Luiz Araújo hoje entrou. Né? Entrou, foi titular. Eu digo entrou, foi titular, né? O Luiz Araújo, ele que geralmente entra nos jogos, sempre deixa a marca dele, tem feito golaços e tal, indo bem. E o Felipe Luiz já falou até em coletivo, falou assim, olha, é curioso porque... até dói para mim não colocar ele como titular, mas tem o Bruno Henrique e tal, hoje o Bruno Henrique não jogou. Como foi o Luiz Araújo hoje como titular? Não, foi bem assim. O Luiz é um cara acostumado a jogar, né? Com o Tite ele foi titular, até porque estava machucado o Cebolinha e tal, ele ganhou bastante sequência. Ele é um jogador muito acostumado. E a presença dele e a ausência do Bruno impacta na mudança de papel do Gonçalo Plata, que foi o centroavante. E se a gente reparar a origem do gol do Wesley, a jogada o Plata sai da referência, trabalha como pivô sustentando e joga a bola de lado para chegar do Wesley. Então ele faz muito bem esse papel, que não é a função de origem dele. Mas em termos de profundidade, o Flamengo sentiu falta da figura do Bruno Henrique, que tem sido a referência ofensiva da equipe. E de novo a gente viu o lado direito do Flamengo criando as principais chances. O primeiro gol sai pela direita, a jogada do Gerson que o Arrascaeta bate e o Fábio faz o milagre que o Jean cita pela direita, e o gol do Juninho também construído pela direita. É o lado forte do Flamengo. Dorival estava no estádio, viu o Wesley fazer mais uma grande partida. Acho que uma das pautas da data FIFA da próxima semana vai ser se o Wesley deve ou não ser titular. Esse é um ponto, hein? Porque para mim ele é o melhor lateral direito brasileiro em atividade.
mas no modelo, na função que o Dorival emprega ao lateral direito na sua equipe, não é o que o Wesley faz. É um lateral direito que segura mais para o ponta subir. Não é o que o Wesley faz. Mas, para mim, ele é o melhor lateral direito do Brasil, contando os daqui e os de fora, e hoje fez mais um grande jogo. Colocou a pulguinha atrás da orelha, o Dorival? Ele, assim, o Wesley impacta na escalação da seleção, se ele quiser usar o Wesley. Porque quando ele tem o Danilo, ele tem um terceiro zagueiro, um jogador que ocupa espaço no meio de campo, mas não um lateral aberto, vai para a linha de fundo e, assim, com a capacidade hoje de atacar, com essa intervenção do Wesley no campo ofensivo. Então é diferente. Agora, com o Wesley, se for essa opção, e imaginando que ele possa jogar na seleção que joga no Flamengo, porque também você pega a primeira convocação, fala, vai lá e faz igualzinho, né? Contra a Colômbia e a Argentina. Ele podia falar, pô, não dá para descolar a Venezuela, uma Bolívia, acho que essa é a questão. Tem que ser E logo... outra, olha para como o Brasil vai estar formado lá na frente, muito provavelmente. Acho que essa é a questão. Então, o lateral direito impacta em todas as outras escolhas. E ele não vai mudar ali na frente. Hoje você não pode abrir mão do Rafinha, seria uma loucura. Loucura, né? O Vinícius... Então, o Dorival vai ter problema, mas ele tem jogadores que estão brilhando. Rodrigo e Neymar. A questão é pegar o brilho dos times e dar um pouquinho para a seleção. Agora, o que eu vejo em Fluminense e Flamengo é... O Fluminense tem... A tarefa do Flu é muito mais difícil, não é? Estou falando pelo resultado de hoje. Estou falando a partir do que o Mano... Como recebeu o Fluminense e como o Felipe Luiz recebeu o Flamengo. Recebeu o Flamengo completamente integrado à vida do Flamengo, conhecendo os jogadores. A dificuldade dele, que eles estão tirando de letra, era de se transformar de amigo para chefe. Porque o treinador, que ele é meu amigo, mas hoje ele passa a escalar aqueles que eram amigos. Né? Basta ver como o Gabigol tratou. Exato. Passa a escalar ou não. Ou não. Como o Gabigol fez assim, agora ficou moleza. E não ficou. Então, isso foi bem. Quer dizer, ele assumiu essa condição. Mas ele tinha uma estrutura, tudo já no Flamengo, e uma capacidade de contratar também, e elas vieram, que é totalmente diferente do Mano de falar, esse time aqui, que eu salvei do rebaixamento, já não serve mais. Sim. Eu preciso aproveitar alguns e construir uma nova equipe dentro de uma ideia diferente. Então, ainda competir, eu acho que tem aí um mérito do Flu. Sim. Difícil é competir com o Flamengo do jeito que o Flamengo compete. Está difícil para todo mundo. É complicado. Não é a tragédia na vida do Fluminense. Você tem 1 minuto. Saúde e paz a todos. Saúde e paz a todos. Bom, vou ser breve. Não há outra forma. Eu poderia exceder o tempo, como você costuma fazer. Já tem 50 segundos. Eu excedeu o tempo? Não, 40. É só provocação. Não, eu só ancoro o programa. Eu estou ficando nos meus segundos, estou passando. Você está perdendo tempo. Você fez uma provocação, você vai tomar de volta. 35. Eu acho que o Fluminense vem competindo bem depois que o Mano achou o jeito do time jogar. O Serna chegando linha de fundo, o Canóbio vem por dentro, o lateral passa, o Arias se movimentando à vontade, o Cano encontrando a boa fase. E por isso é um time competitivo, só que ele vai pegar o time que joga, até o momento, o melhor futebol do Brasil e que tem com sobras o melhor elenco e mais opções no banco. É óbvio que o resultado aumentou a chance do Flamengo ser campeão, mas eu acho que está aberto. Aí, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, né? E não tá fácil encontrar soluções, embora o elenco seja grande, né? Tem muitos bons jogadores, os desfalques certamente atrapalham para que o Flamengo tenha o desempenho que a gente imagina que possa ter, que já teve em outros momentos. Acho que o torcedor deve estar, muito satisfeito com a vitória, mas também quer ver o time jogando ainda mais do que jogou nesse jogo especialmente, não, Alex? Cara, pega um jogo desse, você pega jogadores importantes e que já produziu esse time do Felipe, ele falando sobre a fome dos caras, mas é um time que já produziu, até com um time reserva, se a gente for pegar, né? Mas também manter um certo nível de ritmo, até por nível de trabalho, mesmo tendo a pré-temporada, ela pode ser que cause alguma outra coisa, porque os comportamentos, ele é muito de repetição, né? E essa repetição... em algumas vezes, se a gente for pegar De La Cruz, Arrascaeta, produzindo muito abaixo, a equipe, ela perde. Sente, né? Ela acaba sentindo. Depois, você não tem como ver uma engrenagem funcionar se os seus mais talentosos acabam não funcionando. E não funcionando nesse sentido com a bola, você pega o Flamengo também, de certa forma, ele passa a sofrer um pouco, ou ter os riscos. O Mansur já falou várias vezes aqui dessa questão... por jogar assim, de às vezes você ter algo que é meio
morno, vamos dizer, não manter aquele nível. Vamos dizer, o gol do Fluminense, o gol do Flamengo, parece que despertou o Fluminense, vamos dizer, né? Por uma necessidade de um jogo diferente. E parecia que o Flamengo ia ficar lá, né? Isso, assim, tem uma questão que o Felipe falou na entrevista. Primeiro, assim, essa dificuldade de resolver setor ofensivo na ausência do Pedro, para mim ela agrava um problema que talvez não tivesse imaginado o Flamengo. Ano passado, quando teve uma oscilação técnica do Arrascaeta, se falou muito da questão do joelho, que ele precisava parar quando terminasse a temporada, que ele ia tratar, e aí se colocava muita expectativa de uma volta esse ano em condições mais próximas do ideal. Eu não sei se existe uma questão física, competitiva, mas tecnicamente o Arrascaeta não consegue se aproximar do que a gente já viu em outros momentos, né? Ele está claramente abaixo, parece que faz força, inclusive para que o jogo saia com a naturalidade que sempre saiu para ele. Inclusive na quantidade de participações durante o jogo, né, Mansur? Ele tem participado pouco e de maneira pouco decisiva, e em tese, né? no Pela setor capacidade isso, dele. E ainda mais quando você não tem o Pedro e tem as características de jogador do setor ofensivo do Flamengo atual, é um dos poucos jogadores que vão te dar uma pausa na bola, na jogada, e senão o Flamengo fica um time que acelera o tempo todo. Voltando para o jogo, me chamou a atenção hoje, achei o Fluminense. Ele não hesitou em ir para pressionar o que o Flamengo tem de mais forte, que é a saída de bola, e foi muito mais bem estruturado, por exemplo, do que o Vasco no fim de semana para fazer isso. O Flamengo, não é dizer que o Flamengo não saía da pressão no primeiro tempo, mas nas vezes que saía, era um time que sempre ia acelerar. Isso fazia a bola acabar voltando também rapidamente. O Fluminense foi ganhando volume, o Fluminense está ganhando movimentos ofensivos melhores do que tinha no início da temporada. E no todo. 3, 4 jogos para cá o Fluminense melhorou, né? Aí achei que o Fluminense foi melhor do que o Flamengo no segundo tempo. Eu acho que era isso que o Felipe se referia, um time que acelerava o tempo todo e que teve menos controle. No segundo tempo, o Flamengo teve mais controle. Eu não sei se foi uma impressão minha ou se é um ajuste que o Felipe fez no segundo tempo. O Flamengo quase sempre faz a saída de bola com o Rossi e os 2 zagueiros e os 2 volantes à frente, né? Quase sempre. Às vezes o Pulgar junta com os 3 zagueiros quando o Rossi não está e ele faz 3 com 1. E os laterais um pouco avançados. Achei no segundo tempo que, em dado momento, o Alexandre e o Wesley estavam um pouco mais próximos dos volantes. Eu acho que isso deu um pouco uma quebrada no que o Fluminense planejava de pressionar. O fato é que o Flamengo, para mim, até fazer o 2-0, foi bastante superior no segundo tempo. Mas com o problema habitual de não criar tanto, né? E às vezes parece que jogando com um certo conforto, para não estar nesse tempo todo você buscando com aquela ânsia, né? E aí parece que o jogo ele tá ali mais ou menos nas suas mãos, mas pelos erros, muitos erros também do adversário, que torna mesmo o jogo perigoso, né? Ele pode acabar acontecendo algo, porque a hora que ele coloca o Keno e tal, você tem qualidade individual, e isso pode acontecer. E aí, clássico, né? quando entrou o Riquelme, que tem qualidade, né? Um jogador que o Mano preservou durante um tempo, ele foi titular até o jogo com o Bangu. Já com os titulares do Fluminense em campo, ele foi titular do lado direito até o jogo com o Bangu. A partir dali, ele ficou 4 jogos sem sequer entrar. Claramente o Mano quis guardar, achou que o menino da sequência não deu tanta resposta. Antes que se voltasse contra ele, o ambiente, ele deu uma preservada. Hoje ele voltou. Sabe o que é curioso, Mansur, Alex, amigos do Troca? Mesmo nos jogos em que o Fluminense tinha conseguido resolver as suas partidas, fez 8 em algum adversário. Águia de Marabá na Copa do Brasil. Fez 7 no outro, não teve isso? Ele não colocou. É isso. Não, ele não colocou. Então, ele não teve, ali teve eu 0 achei minutos. um pouco estranho. Eu falei, esse é um jogo já resolvido. Com o time principal, é o jogo para você dar minutos para um menino, que você vê que é talentoso, um menino que tem condição de logo ali na frente ajudar muito o Fluminense, inclusive às vezes talvez mais do que alguns que já vêm jogando com mais frequência. Não só lá na frente, ele tem condição para ajudar mais até hoje, né? E ali nesses jogos onde a carne assada estava já cozida, o menino teve pouca oportunidade, né? Hoje ele entrou com mais frescor. Isso, assim. então, mas aí o que me chamou a atenção, ele teve a chance lá atrás, quando o time não estava montado e cheio de reservas. E personalidade. E hoje, num clássico contra o Flamengo, precisando tirar um coelho da cartola para tentar empatar um jogo. A gente não sabe se às vezes, numas tiradas assim, se às vezes quis fazer um tipo de trabalho também, até físico, extra. Tem o lado de preservar, tem o lado que às vezes o treinador está querendo encontrar algo e às vezes tem treinador que ele quer bater naquilo ali. Só que um jogador que ele traz uma característica pro jogo que é muito importante, cara, assim, para tudo que é circunstância, né? E outra, é um cara que o moleque já tem personalidade. Só que, ao mesmo tempo, você alimenta a capacidade de confiança dele para uma sequência maior. O jogo dele tem um risco maior, né? Risco maior. O que ele faz de bom
ele vai correr risco em cada jogada, porque vai para o drible, vai para o passe mais difícil, para a tentativa do passe decisivo, numa zona do campo de menos arrisca espaço. mais, costuma errar mais. E aí acho que eu imagino também que o jovem, se você acumula 1, 2, 3 jogadas que as coisas não saem, um jogo em que as coisas não saem, aí quem está no dia a dia vai sentir o jogador melhor. De repente. O fato é que o Fluminense, pelo menos na parte final do jogo, leva o jogo para o campo do Flamengo e o Flamengo defende melhor pressionando na frente do que perto da sua área. Meus amigos, tá aí, né? O Flamengo acabou levando a vantagem desse primeiro jogo. Achei até que o Flamengo fez um bom jogo, tá? Achei que o jogo foi até interessante, 3 gols, bastante movimentado, né? O segundo tempo foi melhor, o Flamengo dominou o jogo praticamente todo, né? O finalzinho ali que o Fluminense acabou mostrando um pouco de reação depois do gol, mas pro Felipe Luiz nada mudou, porque ele disse na coletiva, pra mim, como treinador, não mudou absolutamente nada em ter essa vantagem. Vou preparar o jogo da volta para vencer o Fluminense. Então, Felipe Luiz, se tivesse vencido de 2-0, 3-0, não importa, para ele não ia mudar nada, porque ele iria continuar preparando o Flamengo para continuar vencendo, né? E agora o Flamengo aumenta ainda mais a sua invencibilidade, que já são aí 23 partidas de invencibilidade, né? Realmente avassalador o que o Flamengo vem fazendo com os seus adversários. Então, a vítima da vez foi o Fluminense e semana que vem será o Fluminense de novo. Essa que é a verdade. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais novidades para vocês, hein? Tem muita coisa para a gente trazer aqui, muita análise para fazer desse primeiro confronto, dessa primeira final entre Flamengo e Fluminense. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!